Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live para falarmos sobre visual merchandising. Vamos aguardar aquele tempo inicial que o pessoal vai chegando. Oi Aline, seja bem-vinda. Jéssica também, Thaís. Logo vamos iniciar. Oi Joyce. Sejam bem-vindos, gente. Se vocês viram os stories, hoje a gente vai falar um pouco sobre coordenação de arara. 2 tópicos específicos que o pessoal perguntou nas caixinhas, mas claro que vocês podem ir comentando também algumas dúvidas que vocês tiverem, tá? Comentem se o som tá bom, se tá tudo certo. A Thaís comemorando que tá todo mundo na live. É isso aí, quero todo mundo aqui. Beleza, gente, então vamos iniciando, que eu não pretendo fazer uma live longa, a intenção é fazer uma live um pouco mais curta, mas claro, né, como sempre, trazer as informações que são pertinentes para vocês. Então, assim, uma das perguntas que eu recebi e que o pessoal geralmente me pergunta também dentro de loja é a respeito de estampas. Gisele, eu tenho muitas estampas na minha loja. Como que eu faço para coordenar isso? Como que eu faço para montar uma arara bonita, sendo que eu tenho um monte de estampa e eu posso misturar, eu não posso misturar, eu utilizo cores lisas. O que eu faço com essas estampas dentro de loja? Quem é lojista aí, comenta já. Você também tem muita estampa na sua loja ou você é daquele tipo contido que tá nas cores mais lisas? Pra gente saber o nível de dificuldade que vocês estão no VM de vocês. Lógico que, se você tiver muita estampa na loja, gente, vai dar uma dificultada na hora de coordenar os produtos. Não é que seja impossível, mas se você quiser deixar todas as suas estampas disponíveis, você vai sim quebrar a cabeça, tá? A Thaís. Como coordenar a arara quando os tons são parecidos? São 100 tons de rosa. Olha, esse é um ponto bem interessante que a gente já pode começar até por ele, né? Tanto na questão das estampas quanto das cores, é vocês darem uma filtrada a hora que vocês vão comprar, né? Porque a gente tem várias tonalidades diferentes de rosa, de verde, enfim, de todas as cores. Então você tem que ter essa análise. Será que as tonalidades que eu estou escolhendo de rosa, elas são tonalidades mais frias? Elas são tonalidades mais quentes? Eu tenho algo parecido na minha loja? Porque senão, gente, se você comprar principalmente uma peça, 2, a hora que você chegar na loja vai ficar um pouco perdida, né? Porque você não vai ter outra peça para combinar com ela. Então seria interessante que, se você for comprar várias tonalidades, né, que você pelo menos compre pequenos blocos que você possa montar dentro da loja. Ou, no caso, ir fazendo um degradê dessas tonalidades no decorrer da arara ou da loja. Ou ainda, o que a gente faz muito dentro do VM, selecionar o que você vai querer mostrar ou o que você não vai. Eu lembro que, especificamente na loja da Thaís, a gente teve uma coordenação de produto no treinamento e a gente tinha um tom de verde específico, ou era azul, e que ele era uma tonalidade mais de verão. Então a gente acabou optando por deixar ele no estoque, porque ele não combinava com a estação. A gente estava numa tonalidade um pouco mais fria de inverno e aquela cor ela era muito de verão. Então a gente acabou selecionando essa cor, tirando ela do VM naquele momento para ela voltar numa outra coordenação de produto. Então, gente, vocês têm que ter essa noção. A gente trabalha muito estoque, né? Seja na questão de tonalidade, seja na questão de estampas, porque se a gente for querer expor tudo ao mesmo tempo, não vai funcionar, tá? Então, você não vai conseguir fazer uma exposição de produto bonita, né, atraente aos olhos do consumidor, se você tiver muita estampa, muitas cores ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter um filtro e entender o que vai ser necessário para aquele momento, as cores, as estampas, o que você vai dar foco. E na próxima semana, daqui, sei lá, 15, 20 dias, você faz um giro dessa mercadoria e traz para a sua loja novamente numa nova coordenação. Porque se você colocar tudo junto
as cores que você tem, as estampas, gente, isso não vai funcionar, porque vocês compram multimarcas. Então, vocês têm várias coleções de marcas diferentes dentro da loja. Então, na hora que você junta tudo isso, porque na hora da compra, vocês compram separados, em momentos diferentes, né? Cada showroom, cada pedido que vocês fazem é em um momento diferente ali da loja. Mas a hora que chega na loja, tudo isso tem que combinar. E como eu estava dizendo, são marcas diferentes, coleções diferentes, estampas diferentes, cores. Por mais que nós tenhamos as tendências de moda que acabam vindo meio que parecidas nas coleções, fica um pouco difícil para vocês trabalharem se vocês quiserem expor tudo. Então, assim, a gente não pode ser apegado ao produto e ficar com dó de levar ele para estoque. Vocês vão precisar fazer essas escolhas. Então, a primeira dica do dia, tá? Para vocês já irem anotando é essa. O VM precisa de foco e precisa dessa curadoria, né? Essa seleção de produtos. O que eu vou dar foco essa semana? De estampa, de cores, né? Até semana passada eu estava auxiliando um cliente meu pelo WhatsApp. E aí ele me passou uma coordenação de arara, a gente ajustou alguns pontos. E aí ele falou, mas eu poderia incluir mais tal cor nessa arara? Porque aqui na camiseta tem uma estampa que tem essa cor. E aí eu disse pra ele, pode, mas o que acontece? Às vezes vocês querem queimar cartucho, vocês querem colocar tudo de uma vez só, todas as cores que combinam de uma vez só, todas as estampas de uma vez só. Então, gente, a gente tem que ter um certo controle com isso, tá? Não vai dar pra gente colocar tudo ao mesmo tempo. Até porque vocês enjoam desse produto dentro da loja. Se vocês têm um cliente que tá o tempo todo dentro da loja com vocês, que tem cliente que visita com frequência, também acaba tendo essa mesma situação de enjoar do produto, de conhecer o produto. Olha, foi o Matheus que comentou que eu tava falando, gente, que acabou de entrar na live, que a gente tava falando da questão de coordenação de cores. Eu falei que ele tava queimando cartucho, querendo combinar mais cores na arara que já tava perfeita, que ele tinha executado. Então, assim, essa é a primeira base que vocês têm que ter. A gente vai precisar fazer uma curadoria. Essa semana eu vou trabalhar essas cores. Na próxima semana eu vou pegar esse mesmo produto que combina tanto com o verde e com o azul e criar uma nova proposta. Então, o mesmo produto vocês vão conseguir criar araras, coordenações de vitrine diferentes. Vocês não precisam colocar tudo de uma vez só. Então, respondendo essa questão da coordenação de produto, né, de estampas, o que vocês precisam entender? Eu tenho muita estampa na minha loja. Ponto base, o teu cliente compra muita estampa para você estar comprando tudo isso, porque às vezes você está tendo muita estampa na loja porque você compra, porque você como lojista gosta e esse produto está ficando parado. As estampas que você compra, você está analisando as tonalidades de cores que você tem nela para poder comprar peças lisas para combinar? Porque se você for montar uma arara só de estampa, gente, ela vai ficar confusa visualmente. Então, você precisa trabalhar as cores lisas, sejam cores neutras, bege, branco, preto, ou as próprias tonalidades que você tem dentro da estampa. Que essa, eu acho que é a principal dica que eu passo para vocês conseguirem trabalhar a estampa dentro de loja. A hora que você for comprar estampa, porque a base é sempre lá nas compras, analisar. Beleza, eu tô comprando essa estampa. Que cores eu tenho dentro dessa estampa? Eu tenho tonalidades dessa estampa lá na minha loja para eu poder fazer uma coordenação legal? Eu não tenho, então eu vou ter que comprar? Porque senão essa peça ela vai ficar perdida dentro do meu VM, né? Você não vai conseguir encaixar ela de uma maneira atraente para o teu consumidor. E às vezes vai ser um produto muito bonito, mas que você não vai conseguir vender porque ele não vai entrar num contexto, tá? Que é isso que a gente cria dentro de uma arara. Arara conta uma história. Tá? Pode parecer meio fictício isso, né? Mas, gente, é realidade, tem tudo um porquê. Então, se você pega um produto que é muito bonito, mas que ele não combina com nada dentro da arara, fica mais difícil do cliente se encantar por aquele produto. Você vai ter que gastar muito argumento com ele para convencer, né? Às vezes ele não vai nem querer pegar aquele produto para ir pro provador, para ver se aquele produto vai ficar legal no corpo dele. Ó, o pessoal comentando, né, que acredito que hoje a estampa tá ficando de lado. Sim, teve essa mudança bem forte no varejo, onde a gente teve essa mudança de comportamento de consumo. O público começou a optar mais por cores vibrantes, trabalhar o color block, que são as cores, né, fortes, o vermelho com rosa, o azul com verde, e deixou de apostar tanto em estampa, porque as cores lisas é um pouquinho mais fácil de você combinar quando você não tem muito feeling de moda, né? Então você sabe que você pode montar um look monocromático, né? Eu trabalho, por exemplo, só essa tonalidade aqui de verde lima, ou eu monto só no vermelho, ou eu trabalho cores que são próximas,
fazendo um degradê dentro do próprio look, dentro da própria arara. Então, por isso que foi mudando o comportamento de consumo. Também são as tendências de moda que a gente vai tendo. Mas é claro que ainda tem o cliente que gosta da estampa e eu acho que depende muito da estampa. Nós temos estampas que são clássicas, né? Por exemplo, o poá, que é a bolinha, né? Que o pessoal conhece. Alguns tipos de xadrez, listras. Então, tem o animal print também, né? Existem algumas estampas que a gente sabe que elas sempre vão vir. E elas vão vir um pouco repaginadas, mas é um pouco mais fácil de você trabalhar. A Thaís comentando que lá em São Paulo é difícil fazer essa seleção. É difícil, porque vocês têm um leque infinito de possibilidades, né, gente? E vocês não conseguem pensar direito lá, porque vocês têm muita coisa para fazer. O tempo é curto, N lojas para visitar, é pesquisa de preço. Então, assim, eu sei que lá não é o foco, por isso que essa análise vocês têm que fazer antes, né? Entender o que você tem no estoque, já ir mais ou menos com uma noção do que você precisa comprar, né? Então, assim, se você entende que na sua loja a tonalidade do rosa, né, Thaís? Vende bem, as suas clientes gostam disso, você vai comprar mais, né? Então, você tem que analisar também se às vezes você não tá se empolgando e continua comprando rosa, mas o teu cliente já tá optando por outras cores e não tá mais investindo. Ó, Joyce falando que hoje em dia na minha loja eu só vendo o básico. Então, tem lojas que acabam vendendo peças exclusivas, peças mais de conceito, tem lojas que vendem mais o básico. Então, não existe, gente, uma regra pra gente trabalhar isso dentro de loja. Você vai ter que realmente olhar os teus resultados e entender como o teu cliente está se comportando. E aí você vai ajustando, se é isso que você quer. Eu quero vender básico ou não. Eu quero vender um produto diferenciado, um produto exclusivo aqui dentro da loja. Então, você vai ter que mudar a exposição do teu produto, vai ter que mudar teu posicionamento nas redes sociais. Talvez tenha que fazer uma mudança visual, de estrutura também dentro da loja, né? Então, tudo isso vai influenciar para esse reposicionamento. A VM Rocks falando que o mais difícil para o VM é a resistência do lojista de guardar algumas peças. A gente sofre, né? Eu falo com os meus clientes, tem alguns clientes, inclusive aqui na live, que, gente, a gente não pode ter dó. Eu guardo realmente algumas peças, às vezes com dó, porque eu falo, é um produto muito bonito, mas você vê que dentro do contexto ali, né, da arara, ele não combina, ele não valoriza. Então, é melhor você deixar ele descansando lá no estoque por alguns dias do que você queimar esse produto, né, dentro da arara, sendo que o cliente vai acabar não dando o verdadeiro valor que ele deveria dar para aquele produto. Então, essa seleção que a gente faz, ela é importante, por mais que às vezes é um produto que o cliente me diz, ai, mas esse chegou essa semana. Mas aí ele tá cheio de outros produtos que chegaram essa semana e ele tá cheio de outros produtos que estão parados no estoque. E aí a gente vai equilibrando, a gente vai deixando um pouquinho de um produto que ele já tem na loja, que a gente precisa fazer o giro desse produto para ele não ficar encalhado, para a gente não ter que promocionar ele e dar desconto. A gente vai trabalhando a sua novidade também, para o cliente entender que tem algo diferente dentro da loja. Então, é um jogo de cintura que a gente tem que ter. Nem o VM pode ser muito resistente a querer guardar tudo e não entender o lado do lojista, e nem o lojista pode ser muito resistente de não querer guardar nada, né? Porque se ele contrata o nosso trabalho como VM, a verdade é que ele tá buscando algo diferente, né? Então, o nosso trabalho é oferecer isso. Então, nenhum dos lados pode ser nem 8 nem 80, né? A gente tem que estar ali no equilíbrio. Então, às vezes a gente cede e fala, tá bom, daqui esse produto que eu vou encaixar ele de alguma maneira aqui dentro do VM. E tem vezes que a gente realmente fala, olha, isso daqui não tem jeito, ele vai ter que ir pro estoque, né? A Aline fez uma pergunta que o pessoal faz com frequência pra mim, né? O VM das araras tem que ser mudado em quanto tempo? Não existe uma regra, tá? A minha sugestão, gente, é primeiro vocês analisarem o ponto de venda de vocês. Você está com a sua loja em uma rua que tem muito fluxo, em um ponto de shopping, por exemplo, onde você tem muito fluxo de pessoas, você vai acabar trocando com uma frequência um pouco maior. Se a sua loja não tem esse fluxo todo, você vende mais online, ou é uma loja mais de bairro, enfim, ou uma cidade menor, você não precisa trocar com tanta frequência assim. A minha sugestão é assim, pelo menos uma vez no mês, tá? Se tem muito fluxo, pode ser a cada 15 dias. Eu acho que a cada semana, se a sua loja for um pouco maior e você tiver muito produto, isso dá muito trabalho. A menos que essa mudança de arara seja simplesmente trocar as cores e as combinações de lugar, que é algo que vocês também podem fazer. Ao invés de criar novas coordenações de produto, arara tipo do zero, sabe? Definir cor e começar ela do zero.
Isso eu acho interessante fazer a cada 15, 20 dias, ali uma vez no mês ou 2 vezes no mês. Agora, se for realmente só trocar o posicionamento delas dentro da loja, vocês conseguem fazer uma vez na semana. Por que que eu falo que você tem que ter esse cuidado? Porque senão, gente, vocês vão acabar perdendo muito tempo só fazendo o VM, tá? O VM, ele vai estruturar a sua loja, ele vai atrair o teu consumidor, mas você também tem que ter um controle. Então, você tem que estar vendendo, você tem que estar trabalhando ali nas redes sociais, você tem que estar envolvido em outros processos dentro da loja que já tomam muito tempo. Então, se você vai tirar apenas um dia da semana só para fazer VM, a gente já tá, tipo assim, reduzindo muito o teu tempo de trabalho. E não há necessidade de fazer esse VM com tanta constância. Porque daqui a pouco vocês vão acabar ficando batendo cabeça, falando, meu Deus, e agora eu não sei o que fazer? Como eu falo sempre, né? Queimando cartucho. E vocês acabam ficando muito envolvidos nessa questão só de coordenação de produto e não partindo pro restante dos trabalhos. Então, assim, o que é interessante? Uma vez no mês eu acho que é suficiente. O que vocês podem fazer, se o movimento estiver um pouco mais tranquilo, é fazer a troca dessas araras. Então, eu tô iniciando a minha loja, a entrada dela com a tonalidade de verde e o preto tá lá no final da loja. Na outra semana eu troco, eu trago o preto pra frente e levo o verde pra trás, mas a arara inteira, sabe? Fazer o combo da arara e você só troca de lugar. Isso daí é mais tranquilo pra vocês fazerem. Um ajuste ou outro de produto, de mercadoria que chegou, de mercadoria que saiu ali da arara que foi vendida. Mas não fiquem, gente, também nessa visão assim de que o VM é muito legal e eu quero mostrar que tem novidade o tempo todo, de ficarem também toda semana transformando a loja inteira, tá? Lembra que eu falei antes do 8 ou 80 entre o VM e o lojista? É a mesma coisa aqui, tá? Eu sei que tem gente que se empolga, quer mudar o tempo todo, mas o teu cliente, ele também tem um tempo, né? Que ele vai ir na sua loja para ele retornar. E o que eu mais percebo é que essa vontade da mudança constante da loja é de vocês que estão na loja o tempo todo. Não é do consumidor, né? Porque vocês acabam enjoando da mercadoria, acabam vendo que existem outras possibilidades, acabam se animando mesmo com as técnicas do VM, vendo que isso traz retorno, e aí vocês querem fazer isso o tempo todo. Então, assim, gente, é bacana, vocês precisam fazer isso, traz resultado sim, né? Mas uma vez, 2 no mês, eu acho que é suficiente, assim, pra gente manter um limite ok de coordenação de produto, tá? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Boa noite para quem tá chegando agora. Então, na questão das estampas, como a gente ia falando, esse que é o ponto. Quando vocês têm muita estampa, pensem sempre nisso. Eu vou precisar de cores lisas, cores neutras ou cores na tonalidade dessa estampa para que eu possa montar uma arara, uma vitrine interessante na minha loja, né? Então, é interessante que vocês analisem sempre os resultados de vocês de vendas, filtrem os produtos por cores também, para entender se o que mais está vendendo é produto estampado ou é produto liso, né? Eu tenho clientes que trabalham com muita estampa, porque vende muita estampa, e eu tenho clientes que acabam trabalhando basicamente com cores lisas. A gente quase não tem estampa para fazer uma coordenação diferenciada dentro da loja. Então, a gente tem que analisar o que funciona para vocês, tá? Outra pergunta que a gente teve também, em relação a misturar estampas e tudo mais, foi nessa questão se eu posso misturar estampas diferentes na mesma arara. Então, assim, gente, você consegue sim misturar estampas, mas aí você tem que voltar mais uma vez para aquela questão da tonalidade das cores. Elas estão na mesma tonalidade? Então, são estampas preto e branco. Eu tenho estampa de poá e eu tenho de listras. Não que elas não possam ficar próximas, mas eu gosto de separá-las por bloco de cor lisa. Então, eu trabalho, por exemplo, um bloco de cor, sei lá, preta, outra branca, um bloco de branco, um bloco de estampa no poá. Aí eu volto de novo. Preto, branco, listras. Eu tenho 2 modelos de listras que são parecidos, um menor, um maior, enfim, mas os 2 são listras. Eu posso agrupar? Pode. Mas assim, gente, é teste. Coloca junto na arara e analisa. Ficou estranho? Ficou bom? Porque tem algumas estampas que elas passam despercebidas, até mesmo no floral. Às vezes a gente tem estampas florais que elas são muito parecidas, que a gente consegue deixar uma na sequência da outra e elas não ficam brigando, como a gente diz dentro do VM, né?
elas não ficam brigando uma com a outra. Então vai muito dessa percepção de vocês trocarem a posição do produto dentro da arara e perceber se aquilo ficou harmônico, se ao olhar de vocês aquilo tá interessante, ou se vocês falam, não, tem coisa sobrando aqui nessa arara, tem informação demais. Então, sempre que a gente tem estampas, a gente vai acabar trabalhando um pouco mais de cores lisas, porque, como eu disse, se a gente fizer arara só de estampa, por mais que vocês tentem trabalhar um degradê das cores, vai ficar muito carregado, tá? Então, é interessante vocês trabalharem isso nessa questão de estampas. Sobre tecidos, eu também tive uma pergunta bem interessante que me perguntaram se a gente pode misturar tecidos diferentes na mesma arara. E assim, gente, a gente precisa, né? Porque a gente não vai conseguir montar, por exemplo, uma arara no quesito composição de tecido só para tecidos de algodão, a outra só para crepe, né? As marcas, cada vez mais, elas estão coordenando tecidos diferentes, trabalhando, né, conforme as campanhas que elas têm de moda. Então, o que é interessante nessa questão de tecido? Não se apeguem tanto à questão de misturar tecido, né? Eu entendo que às vezes tem, por exemplo, um tricô e um tweed, um couro com paetê. Então, o que vocês têm que dar foco, que é o que é mais importante? É vocês entenderem o seguinte: o estilo do cliente de vocês. Então, vocês não vão montar a arara por tecido, a menos que seja uma campanha específica. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha de jeans, eu vou montar uma coordenação de arara apenas com jeans. Eu vou montar uma coordenação de arara apenas com courino. Mas aí vai ter que ser uma arara um pouco menor. Você não vai fazer uma arara, por exemplo, de 1,5 m, 2 metros só com esse produto, porque ela vai ficar cansativa, né? Então você vai ter que trabalhar ali alguns produtos para você poder fazer a venda casada. Então, o que é interessante que vocês façam? Que vocês desenvolvam uma arara contando uma história por estilo. Então, por exemplo, eu tinha falado ali do courino, do couro e do paetê. Então, a gente já pensa que é um público, né, que ele vai ser vai estar buscando um produto, por exemplo, para noite. Uma proposta um pouco mais despojada, mais pesada, mais rocker, alguma coisa assim. Então, esse é o foco, que tecido que combina com aquilo. O cliente vai usar esses produtos juntos? Esse é o ponto-chave. Porque não adianta a gente falar assim, eu vou montar minha arara, então vou separar por cor, eu vou colocar as estampas, mas a hora que o cliente olha toda aquela arara, ele não consegue montar look ali, porque as peças não se combinam. Então, gente, quando a gente fala de trabalhar as estampas, de trabalhar as cores, a gente tem que entender que aquela arara, ela tem que contar a história, como eu falei, ela tem que ter uma ligação. O cliente tem que conseguir pegar os produtos que estão dentro dela e ir pro provador e montar um look. Não é simplesmente agrupar eles dentro da loja, tá? Então, primeiro ponto, eu posso misturar tecidos diferentes ou não posso, né? Eu posso, só que eu tenho que entender que estilo de público eu tô atendendo. Porque, por exemplo, se você vai pegar uma proposta super casual, t-shirt, e você vai querer colocar ela numa arara de vestido de festa. São tecidos diferentes, produtos diferentes. O público que vai usar esse produto é totalmente diferente. O público que chegou na sua loja buscando um vestido para um evento é um. O cliente que chega na sua loja buscando um produto para dia a dia, uma t-shirt, algo básico, é outro. É a mesma pessoa que compra os dois produtos? Mas quando ele chega na loja, ele tá com uma intenção para cada uma dessas araras. Então, se ele tá buscando apenas um produto para um evento, ele vai se direcionar para aquela arara. Se você colocar um produto que não faz sentido naquele contexto, ele não vai comprar. Entende? Você vai estar ocupando o espaço da sua loja com um produto que ele não vai ter interesse. Então, esse que é o ponto. Vocês criarem as araras, mesclarem as cores, as estampas, mas sempre pensando no estilo do cliente. Eu posso misturar, por exemplo, a t-shirt numa arara de alfaiataria? A pergunta é, teu cliente usa isso? Se o teu cliente usa um blazer, uma alfaiataria com uma t-shirt, você pode usar. Mas eu coloco jeans nessa arara? Depende, se o cliente usa blazer, t-shirt, jeans, então você pode colocar. Não, meu cliente usa até uma t-shirt, mas ele usa só com a calça, alfaiataria e o blazer. Então é isso que você vai ter que montar. Eu posso colocar jeans e camisa social na mesma arara? Depende, teu cliente usa isso? Se ele usa, você vai montar. O meu cliente até usa, mas ele usa camisa aberta, mais despojada. Então, você vai ter que fazer isso. Então, vocês percebem que o que vai sempre guiar vocês, gente, é o comportamento do cliente de vocês. São os dados de vendas que vocês têm. Então, muitas vezes, o que acontece? Que vocês ficam buscando respostas prontas, olhando o que o outro está fazendo. Mas eu vi um post de um VM de tal loja, eu quero fazer igual na minha. Mas isso faz sentido para você? Porque você tem que analisar isso. Que produto que você tem na loja que você precisa vender?
o que o teu cliente realmente usa. Olá, que bom que deu tempo de chegar na live, né? Então, assim, que tipo de estilo o teu cliente tem? É um cliente mais social? É um cliente mais esportivo, né? Então, e isso se enquadra em todos os tipos de segmento que a gente tem que analisar. Então, esse é o ponto, tá? Né? De você pensar assim, antes de achar que eu posso ou não posso misturar tecidos, a gente tem que pensar se o teu cliente usa ou não usa o que você está criando para ele, né? E aí, como é que eu vou saber se meu cliente usa isso ou não usa? Lógico, a hora que você chega na loja, o cliente chega na loja, você tá observando o comportamento dele. Aí é feeling de vendedor, né, gente? Aí, se vocês não tiverem isso de analisar que o cliente gosta mais de uma calça pantalona do que uma skinny, que ele não usa calça jeans, ele só usa social. Se você não tiver esse feeling durante o atendimento, se você não tiver esse feeling visual, de olhar pro cliente e já entender o que ele gosta e o que não gosta, ver as cores, aí não tem o que fazer, né, gente? Primeira base é vocês entenderem o cliente de vocês. Depois, é vocês filtrarem essa questão mesmo de relatório. Dos meus relatórios de venda, o que eu tô vendendo mais? Porque eu chego na loja e aí eu pergunto pra vocês, esse produto aqui vende bem? Aí o que vocês me respondem? Vende. Aí eu pergunto, quanto que vende por semana? Primeiro que geralmente vocês não sabem me responder, né? Porque vocês não fazem esses filtros. Segundo, não, vende super bem. Aí vai ver o quanto que vende 2 na semana. Aí você vai olhar na loja, está ocupando 2, 3 araras gigantes, porque o lojista ou a equipe está apegada ao produto e não quer levá-la para o estoque. E aí tem outro produto que está aumentando as vendas, mas vocês não analisaram os relatórios, não viram que está aumentando as vendas e não trouxeram para frente, ou foram comprar e compraram pouco, sendo que poderia ter investido um pouco mais, e aí investir em outra cor ou em outro produto que não está vendendo tão bem, mas que você gosta, ou estava vendendo bem, você apostou de novo, mas aí já tinha caído as vendas e não estava mais vendendo tão bem quanto você achava ou quanto vendeu antes. Então vocês percebem, gente, que não é algo tão simples assim. A gente analisa vários pontos para poder desenvolver a arara, né? Então, é essa questão que vocês têm que analisar dentro de loja. Entender que esses relatórios que a gente fala de vendas, de analisar o teu consumidor, vai ser a base para você poder coordenar depois o produto. Não adianta eu chegar aqui para vocês e ficar ensinando as técnicas para vocês montarem as araras, sendo que vocês vão montar com produtos que não vão fazer sentido. Ou que é um produto que, por exemplo, vende fácil. Eu sempre falo isso, gente. Se é um produto que vende fácil, a gente não precisa ter tanto esforço assim. O que a gente trabalha muito forte dentro do VM é esse produto que justamente está parado no teu estoque. Como que eu posso incluir ele, né? Por exemplo, a gente agora aqui no Sul, para quem não é do Sul, né? Estamos numa frente fria, né? Tá fresquinho por aqui. Então, assim, a gente não tá um frio absurdo para vender um casaco de lã batida, né? Mas a gente também não tá tão calor para vender um crop de uma saia curta, né? A menos que eu coloque essa saia curta num contexto onde eu coloco uma meia calça no meu manequim, onde eu coloco um casaco alongado, onde eu trabalho ela num contexto que o cliente vai conseguir usar esse produto. Então, vocês entendem que não é simplesmente eu coloquei meu produto na arara e ele vendeu e show, né? A Aline fez outra pergunta interessante. Você acha interessante separar por marca? Marcas fortes, por exemplo, de nome muito conhecido. Existe essa possibilidade da gente separar o produto por marca. E eu acho que assim, se tu tem clientes que são muito fãs da marca, que compram assim valores expressivos no teu faturamento, e eles vêm e só compram essas marcas específicas, e eles gostam dela, e você tá perdendo tempo tendo que procurar esses produtos dentro do teu VM, aí faz sentido você ter o que a gente chama de corner, né? Um espaço da marca dentro da tua loja. Agora, se é uma marca bacana, mas ela também não é tão expressiva assim nas suas vendas, aí eu acho que não faz sentido. A menos que... é cheio de ao menos que, né? Você queira impulsionar essa marca. Então, essa marca ela tem muito potencial, eu consigo ela com preço bacana, o cliente está gostando, a modelagem é boa, a margem é boa, ela está vendendo bem, ela veste bem, então eu vou criar um espaço dela dentro da minha loja, em um setor estratégico, para dar foco para aumentar as vendas dessa marca. Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem marcas que não são tão expressivas, então eu não acho que faz sentido você criar um espaço por marcas, sendo que o teu cliente não liga para a marca. Agora, se o teu cliente liga para a marca, ele só compra dessa marca, ele é muito fã e ele paga assim o preço que for, aí vale a pena você testar isso dentro da tua loja, criar um espaço e falar assim, beleza,
por 1-2 meses vamos analisar se vai aumentar as vendas, se o cliente vai se sentir atraído, se outros clientes que às vezes não compravam tanto a marca vão se interessar. Porque, claro, né, gente, quando você tem um espaço apenas de uma marca, os produtos combinam melhores entre si, porque lembra que eu falei antes da questão de coleção? Mesmo que sejam coleções diferentes, esses produtos eles vêm da mesma indústria, da mesma empresa, então eles têm o mesmo conceito, né? Eles têm a mesma padronagem de tecido, a mesma qualidade, o estilo das modelagens, então eles se conversam, então fica mais fácil de vocês criarem a coordenação de produto. Mas como eu falei, se você é uma loja multimarcas e você não tem nenhuma marca assim expressiva dentro do teu faturamento, não faz tanto sentido, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não sei se você já falou, mas tem uma loja de camisas de algodão, seda e crepe. Como separo essas peças? O que combina com o quê? Quando vejo, minha arara ficou uma salada de frutas, as texturas dos tecidos não ornam. Então, gente, essa questão, nesse caso aqui, se você tiver espaço, até faz sentido você separar um pouco mais por tecido, né? Se o teu cliente ele vai específico buscando uma camisa de seda, uma camisa de crepe ou uma camisa de algodão, é um cliente que ele vai bem direcionado. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, seda, ele já é um tecido mais fino, né? Então, ele é um tecido que ele combina mais com a alfaiataria. Eu não posso usar com jeans? Pode, tem pessoas que usam, então vai mais uma vez lá pro teu comportamento de consumo. As clientes que compram camisas de seda, elas usam com jeans ou elas só usam com social, com blazer? Elas usam com tênis ou elas só colocam esse produto com salto? Então você tem que analisar isso. Já as camisas mais de algodão e dependendo dos modelos de crepe, são tecidos um pouco mais fáceis de você combinar no dia a dia, né? O algodão principalmente é algo que a gente faz muita proposta casual com ele. Então é mais fácil de você combinar ele com peças mais casuais porque elas ornam um pouco melhores. Então nesse caso aqui, faz o teste, se você ainda não fez, de separar elas por tecido, se o teu cliente compra, né, nesse formato de tecidos por estilo de tecido. E a questão de cores e texturas é algo que você vai ter que trabalhar, como eu falei antes, dos neutros. Então, você vai trabalhar estampas, texturas parecidas, próximas, cores também, e ir trabalhando as cores neutras no meio para ir dando uma equilibrada. Ou, claro, né, vai ter que fazer aquele filtro também, porque nem tudo vai dar para expor ao mesmo tempo. Então, se você não tá conseguindo combinar tantas opções ao mesmo tempo, talvez tenha muita coisa junto na mesma arara. Então, talvez você vai ter que fazer uma coordenação um pouco diferente, deixar algumas peças no estoque, fazer um giro desse produto. E, gente, não é porque esse produto tá no estoque que ele precisa ficar parado, né, totalmente dentro da sua loja. Você pode trabalhar ele nas redes sociais, você pode trabalhar ele em condicionais, para quem envia venda condicional para o cliente, você pode trabalhar ele numa live. Então você cria outras estratégias. Ele não está exposto visualmente dentro da sua loja, mas você não está com ele parado totalmente, né? Então a gente vai analisando esses tipos de comportamento dentro da loja e muita coisa é teste, tá? Porque a gente também não tem 100% de certeza de como o nosso cliente vai se comportar quando a gente mudar o formato de exposição, quando a gente criar composições que às vezes ele nunca viu, né? Então, é muito de você testar dentro da loja e analisar esses resultados. Beleza, eu montei uma coordenação, por exemplo, de camisa de seda com jeans e eu notei que vendeu bem essa semana, que funcionou. Eu postei essa proposta de usar esse estilo de camisa de uma maneira repaginada, com jeans lá nas redes sociais e o pessoal pediu, teve interação, vendeu bem. Opa! Meu cliente aceitou essa proposta, eu vou continuar insistindo. Ah, não, eu postei e trabalhei isso no VM e não funcionou. Então, sem peso na consciência, a gente já segue para a próxima, já muda. Então, esse giro que vocês vão fazendo da mercadoria dentro de loja, dessas composições diferentes, vai trazendo novidade para vocês e também vai dando uma base para que vocês vão sempre trabalhando e deixando o cliente interessado no que vocês têm e dando sugestões diferentes para ele. Algumas técnicas vão funcionar, algumas não vão, algumas vão funcionar agora e depois não vão, outras não vão funcionar agora e vão funcionar depois. Por isso que a gente está sempre trabalhando o produto dentro de loja. Por isso que ele nunca está parado no mesmo lugar, né? Embora eu falei para vocês que a gente tem que ter a cautela para também não ficar revolucionando a loja toda semana, né? A gente também não pode deixar o produto estacionado o resto da vida e daí ficar, mas não vendeu. Nossa, mas é um produto bonito, mas não sei o que aconteceu. Às vezes o que falta é isso, né? É a gente reposicionar esse produto dentro de loja.
Oi, tudo bem? Que bom que você retornou para as lives. Começamos novamente. Então, gente, nessa questão de coordenação de arara, até no treinamento eu falo isso para vocês, a gente tem o passo a passo dos pontos que vocês analisam, mas a questão das técnicas vocês vão ir testando dentro da loja, não é simplesmente uma receita pronta em que vocês pegam aquilo, aplicam e show, né? Então vocês vão analisar qual o ponto da loja de vocês, se é uma circulação maior de clientes, para vocês trabalharem talvez essa marca que você quer valorizar, ou esse produto que não está girando tão bem. Eu tenho um ponto específico na minha loja onde eu consigo colocar, por exemplo, um ponto focal, que pode ser um look frontal, pode ser um manequim, pode ser uma mesa de valorização. O que eu posso trabalhar no meu mobiliário? O que eu posso trabalhar na coordenação de produto, na coordenação de cores? Que estilo diferente eu posso criar para o meu consumidor numa arara, né, de look? Como eu falei ali para vocês, às vezes misturar o jeans com a camisa de seda. Será que o cliente usa? Então, assim, gente, não existe uma receita pronta, né? Por isso que às vezes a gente vê o pessoal falando assim, não sei o que, eu fiz VM. Aí só separou as cores. Não, gente, o VM é muito mais que isso. A parte que vocês acabam vendo, né, dentro de loja, essa parte de organização é a parte visual. Mas o VM, a parte do merchandising, é a parte estratégica. É onde realmente a coisa acontece. É onde a gente filtra os dados de vocês, é onde a gente entende o consumidor, é onde a gente traça as estratégias e aí sim a gente pega os nossos produtos e a gente cria essas coordenações visuais, né? Então tudo tem um porquê, não é simplesmente eu vou colocar aqui dentro da minha loja e pronto, porque eu vi que o fulano postou uma foto e eu achei bonito. Não, você tá todo no seu direito de achar bonito, bacana, de se inspirar também, né? Que eu vejo que o pessoal às vezes comenta aqui e fala assim, Gisele, eu vi que você fez uma coordenação assim de cores e eu fiz aqui na loja também. Beleza, mas eu fiz essa coordenação de cores por quê? Porque o meu cliente tinha determinada cor que ele precisava vender, eu uni com uma cor que vendia bem, posicionei em tal setor da loja, a gente montou o look, a gente fez coordenação de produto para o cliente entender como usar esse produto, eu trouxe acessórios para esses looks, eu contei toda uma história nesse contexto e a gente analisou se funcionou ou não funcionou. E aí você criou uma arara, tipo, às vezes ela pode ficar até bonita dentro da sua loja, mas aí não vende. Daí vocês falam, não, nem vou chamar a Gisele para me ajudar na minha loja, né? Porque eu copiei uma arara que ela fez aqui e não funcionou. Você copiou o visual, o estratégico não, né? Que esse que é o ponto. O Matheus tá comentando que depois que ele usou as minhas dicas só recebeu elogios. Matheus, a gente tem que conversar sobre o resultado da arara mesmo. Que a gente... Semana passada, ali no final de semana, eu auxiliei ele a reposicionar alguns produtos na coordenação de arara, que esse é um suporte que os meus alunos, os meus clientes têm esse bônus, né? Eu fico disponível no WhatsApp para vocês, gente, porque eu sei que muitas dúvidas surgem quando vocês estão executando e a gente tá aqui, claro, para auxiliar vocês. E cada loja ela é exclusiva, então, por mais que no treinamento eu passe para vocês o guia, o passo a passo para executar, às vezes vai chegar na loja e vai precisar de uma estratégia diferente e aí a gente analisa junto esses pontos. Então, às vezes, gente, vocês já têm esse feeling como o Matheus tem, ele já estava com uma arara com peças muito bacanas, a gente só ajustou alguns pontos e a arara ficou perfeita, ficou estratégica, visualmente ficou atraente e ele trabalhou categorias de produtos diferentes também. Oi, Débora! Quais dicas tu dá para aplicar o VM em uma arara longa que só tenham peças da mesma categoria? Exemplo, uma arara só de vestido. Já sabe que eu não gosto de arara só de categoria, né? Mesmo em loja... Duas coisas assim que eu, né? Coração dói. Arara separada só por categoria e arara muito longa, né? Então, assim... Primeiro ponto, eu tento... Já que, assim, algumas lojas a gente não consegue mesclar as categorias. Então, o que a gente faz? Eu separo pelo menos por tonalidade de cores, tento fazer um degradê, né, dessas tonalidades, e no meio da arara ou em algum ponto ali, eu tento virar um look frontal para que a gente quebre um pouquinho aquela questão de só peças lateralizadas. Então, eu encontro uma peça muito bonita, tento fazer um degradê das cores dos produtos para visualmente ficar mais interessante, porque provavelmente não vai ter como a gente fazer aquela coordenação em bloco, que geralmente eu faço, né? Porque dificilmente vai ter blocos, por exemplo, para eu trabalhar cores neutras e cores lisas.
cores vibrantes. Se tiver, eu faço isso, eu trabalho em blocos, né? Então eu trabalho o bloco, por exemplo, do rosa, do branco, rosa, branco, 2, 3 cores, dependendo do que eu tenho à disposição. Eu nunca ultrapasso muito disso, porque a chance de ficar muito complexo, às vezes, para o consumidor e para a equipe de vendas manter isso depois é muito grande, então eu também tenho que pensar nisso, tenho que deixar uma arara coordenada que facilite para a equipe manter depois, gente, porque a intenção é facilitar e não atrapalhar, né? Então, dependendo do nível de conhecimento da equipe, a gente também ajusta o nível do VM, né? Então, Débora, seria mais ou menos isso, assim, separaria, se você conseguir fazer os blocos das cores, que você já fez treinamento comigo, você sabe, qualquer coisa você grita lá no Whats, você faz os blocos das cores, né, intercalando, vira o look frontal nessa arara extensa, dependendo o tamanho da arara, dá pra virar 2 looks frontais, tá? Um de cada cor, diferente, acessório sempre, e eu acho que seria isso. Se não der pra fazer isso, você tenta fazer um degradê que pelo menos vai ficar um pouco mais suave, mas o ideal, gente, é que a gente não mantenha uma arara tão longa com o mesmo produto, porque acaba ficando cansativo. O valor vai dar curso? Sim, vou dar curso semana que vem. A gente tem um treinamento que eu vou fazer de segunda a sexta. Vai ser o passo a passo, né, básico de VM. Vai ser online, mas ele vai ficar gravado, gente, também. E eu até hoje já estava trabalhando ali no conteúdo dele. A gente vai falar a base de início, que é essa parte estratégica. A gente vai falar um pouco de layout de loja. Vamos falar também de coordenação de produto, que é um pouquinho do que a gente já está falando aqui. Vamos falar também sobre como combinar cores. Vamos falar um pouco sobre vitrinismo. Vitrinismo, já deixando claro para vocês, não vou falar sobre decoração de vitrine, sobre cenografia de vitrine, tá? Que isso é outro assunto. Eu vou falar sobre a questão de coordenação de produto para vitrine, os tipos de vitrines, posicionamento de manequim, que é muito importante, tá? Então, vai ser semana que vem, do dia 5 ao dia 9, as inscrições estão abertas. O investimento, assim, tá ridículo, tô falando que tá ridículo, tá 349. E quem estiver na lista de espera até sexta-feira ainda tem um desconto a mais. Então, terminando essa live aqui, gente, eu vou postar a arte, né, do curso, e vou colocar o link também para quem ainda não entrou no grupo, para já garantir com desconto, tá? E aí depois que as aulas forem acontecendo, eu subo para a plataforma a aula gravada, então vocês vão ter acesso depois. O grupo da lista de espera a gente vai transformar no grupo dos alunos do curso, então vai ter tarefinhas todos os dias para vocês irem executando comigo dentro da loja, né? Entendendo ali o comportamento do cliente de vocês, depois posicionando o layout, ajustando o que precisa de layout, depois trabalhando coordenação de produto, e tudo isso vocês vão ir encaminhando lá no grupo para que eu possa ir auxiliando vocês e ajustando para que vocês desenvolvam. Então, assim, vai ser meio que a construção de Brasília? Talvez seja. Mas a intenção é que aí em uma semana mais ou menos vocês consigam entender essa base e executarem pelo menos o início, né, desse processo do VM dentro da loja de vocês, o básico, para que vocês consigam ir executando. Então, por mais que seja, as aulas elas não vão ser tão longas, tá, gente? Eu pretendo fazer 1h30, 2 horas, depende do conteúdo, algumas aulas são um pouco mais extensas, até para não ser cansativo, porque eu sei que eu falo demais. Eu falo muito, eu falo rápido, então para não ficar tão cansativo, gente, ó, por exemplo, essa live já tá aí 45 minutos, que eu entreguei aqui já um rio de conteúdo para vocês, então vocês imaginem lá no curso. Então, lá no treinamento a gente vai fazer esse passo a passo, as aulas vão ter uma média ali, como eu falei, de 1h30, 2 horas, por aí. Depois eu subo para a plataforma e durante o dia vocês vão executando as tarefas também pra gente ir acompanhando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato lá no grupo comigo, tá? Que é bem bacana pra gente poder trabalhar. Como eu não consigo fazer o treinamento presencial, gente, porque eu tenho muita demanda de cliente para atender e também atendo no online, eu falei, vou juntar todo mundo, vamos fazer esse treinamento online. E aí o bacana é que a gente consegue criar também um grupo de lojistas, onde a gente consegue se auxiliar, então vocês também vão conseguir trocar figurinhas, às vezes com pessoas do segmento de vocês, de outro estado, ou até mesmo profissionais que acabam atendendo outros segmentos que talvez vocês queiram investir na loja de vocês ou entender como que é. Então, a troca dentro do grupo vai ser bem interessante, porque vão ser apenas lojistas ou pessoas que já trabalham ali com VM. Então, assim, vocês sabem que eu sou suspeita para falar, né? Porque se deixar, eu falo aqui, ó, uma vida inteira, né?
E como eu tô dentro de loja basicamente o tempo todo, gente, já estou aí há 14 anos vivendo no mundo da moda, então eu acho que é bem interessante a gente trocar esses conhecimentos, né? Não é só eu que vou ensinar para vocês, eu vou passar o que eu conheço de visual merchandising, as experiências que eu vivo com os meus clientes, exemplos práticos do que a gente executou dentro de loja, que funcionou. E aí vocês também podem trazer as experiências de vocês, o que vocês aplicaram, do que funcionou, as dificuldades que vocês têm, para que eu consiga realmente auxiliar vocês nesse sentido. Por isso que eu vou fazer ele online, né, ao vivo. Porque no ao vivo a gente pode fazer essa troca. Vai ser pelo Zoom, então lá também tem o chat, vocês também vão estar com a câmera ligada, pode, né, chamar, a gente consegue abrir ali o microfone e vocês também fazem as perguntas de vocês, então vai ser algo bem bacana. Vai ter o material de apoio depois da aula que eu encaminho para vocês, a apresentação, a lista da tarefinha também, para vocês executarem no outro dia, quem é lojista, né, que eu vou pegar no pé de vocês. Quem já foi meu aluno e é meu cliente aqui sabe que eu pego no pé, eu fico aqui, ó, só vendo o que vocês fazem. Então é isso. Me chama assim no inbox depois que eu te envio o link da aula lá também. Da aula não, do grupo, né? Da lista de espera. Você não é cansativa. Que bom, gente. Porque às vezes eu desando falar e eu falo assim, meu Deus, gente, o pessoal deve ficar doido comigo. Mas esse conteúdo que eu vou passar pra vocês ali do dia 5 ao dia 9, gente, é o treinamento, a base do treinamento que eu uso no presencial também. Eu só tô colocando um pouco mais de conteúdo, deixando ele um pouco mais específico, porque é online, né? Então eu não tô dentro de loja. Quando eu estou fazendo treinamento dentro de loja, a gente tem a parte prática. Então na parte prática, eu acabo explicando tudo isso que eu tô passando pra vocês hoje aqui em live, eu acabo passando junto com a equipe. Então a equipe executa comigo a montagem, né? Então no treinamento presencial a gente consegue fazer isso. E na questão de assessoria também, quando eu vou montar loja, enfim, eu gosto sempre de fazer o treinamento antes, mas nessa parte prática, a equipe consegue aprender muito comigo. Já no online a gente fica um pouco mais limitado, então por enquanto eu vou fazer no ao vivo, depois, como eu falei, a gente sobe para a plataforma a aula gravada, quem não puder acompanhar algum dia consegue assistir depois, né? Então, isso que vai ser bacana, que eu vou conseguir trabalhar, eu acho, nos dois formatos. E depois, claro, vocês têm meu suporte lá pelo WhatsApp. Às vezes eu posso não responder no exato momento, né? Quando eu estou dentro de loja, mas assim que possível a gente vai dando suporte. Vocês conseguem mandar foto, vídeos. O Matheus que estava aí antes, não sei se ele ainda está na live, sabe disso, que outro dia a gente estava coordenando a Arara, né? Online, juntos. Eu já fiz até essa experiência, né? Já tive inaugurações de loja em outros estados e a gente fez chamada de vídeo para coordenar a Arara ao vivo e a cores, minha gente. Então, a minha missão é essa, é poder ajudar vocês com o conhecimento que eu tenho, com a minha experiência dentro do VM, dentro da área da moda. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês aproveitem que eu tenho mais alguns minutinhos. Falei que a live ia ser breve e tô falando mais do que a live da semana passada. Inclusive, gente, amanhã eu tenho disponibilidade à noite, caso vocês queiram outra live, mas aí eu preciso de um tema, do que vocês querem que eu fale aqui dentro. Que outro dia eu abri a live um pouco mais sem tema específico. Hoje eu tinha aqui 2 perguntas da caixinha, então se vocês tiverem dúvidas que vocês queiram compartilhar ou temas para as lives, vocês podem comentar agora, ou depois quando eu deixar a live salva, vocês podem comentar também. Eu posso deixar uma caixinha de perguntas, que aí amanhã a gente poderia fazer outra live também, caso vocês tenham interesse, né, de aquecimento pro treinamento de semana que vem. O que vocês me dizem? Comentem aí. E eu espero vocês que estão aí na live depois lá na lista de espera do treinamento, tá bom? Porque sim, uma live, a gente já está assim. Eu não quero prometer nada. Não quero prometer nada, mas no treinamento tenho bastante peças picadas. Como faço o VM? Seleção de produtos. Você fala de não ter a grade completa delas para fazer o VM, Sandra? No curso você dá dicas. No curso, sim.
A gente passa todo o direcionamento de coordenação de produto que eu utilizo, como eu aplico o VM dentro de loja. E se vocês tiverem essas dúvidas igual vocês estão tendo aqui também, a gente consegue responder e ajudar vocês lá também. Só me responde se é isso, se você tá falando de não ter a grade completa, de ter peças que são ponta de grade, né, gente? Que a gente compra, por exemplo, PMG e GG, aí de repente vendeu e ficou só uma P perdida, só uma GG. É isso? É isso? Então, eu incluo, se você faz a exposição por grade, eu incluo essas peças que sobram próximas a grades que são parecidas. Por exemplo, eu tenho uma grade de blazer vermelho e sobrou um blazer vermelho em um tom um pouco diferente de outra grade. Eu já coloco ele próximo, se as cores forem próximas, ou eu coloco ele já de look frontal para ele vender de uma vez. Tipo, dou destaque para ele de uma vez para ele sair. Peça única eu faço nesse formato. Ou a gente trabalha daí nessa questão de deixar próximo, né, na sequência. Porque aí se o cliente pediu, você fala, não, essa daqui é peça única, o restante já vendeu, né? Trabalho com dois públicos, Slim e Plus. Aí você tem que analisar se você vai deixar os produtos separados dentro da loja por estilo, por tamanho, ou você vai deixar a grade completa, começando no Slim e indo pro Plus, né? Aí tem que entender como o seu cliente se comporta, porque, por exemplo, eu tenho clientes em que os clientes deles não gostam do setor plus size, eles não gostam de ir pro setor plus size. Eles gostam de olhar nos outros tamanhos, embora eles usem um tamanho plus size, né? Já tem clientes que não se importam, que eles gostam de olhar todo o VM e aí ele procura o tamanho dele lá no final da grade, como é em loja de departamento, que a gente tem a grade vindo do PP ao EXGG e você vai na sequência, encontra seu tamanho e pronto. Posso separar as peças por tamanho? Quando deixo misturado, confunde, mas quando deixo separado, quem usa G fica constrangido. Então, depende também do ticket médio que você vende na sua loja. A separação por tamanho que a gente faz e por preço, ela é um estilo que a gente usa mais em loja popular ou em época de promoção, né? Embora o cliente às vezes goste de falar, eu quero a arara que tem o meu tamanho para facilitar. Mas eles acabam olhando a loja inteira. Então vai ser mais essa questão talvez de você entender se o seu cliente ele compra mais quando esse produto está mesclado com os demais ou se ele compra nesse espaço reservado ali, né, por tamanho. Porque aí também, quando você mistura esses tamanhos, você tem que ter a consciência de que você tem que lembrar de onde está esse produto. E aí, se você fica, né, mudando o VM dentro da sua loja toda semana, fica um pouco mais difícil. Mas quando a gente monta o VM, a gente tem uma noção de onde tá. Quando você separa por cor, é um pouco mais fácil de você lembrar onde tá aquele produto. Porque aí o cliente fala, eu queria um blazer, uma camisa no G. Aí você fala, nossa, tinha uma camisa verde. Aí você já vai procurar pela loja. Se tiver muito misturado, realmente você não vai achar, né? Aí o cliente vai embora e fala, putz, agora eu achei a camisa que eu queria antes. Mas se tiver por cor, você vai falar, tinha uma camisa verde no G. Aí você vai se direcionar para a arara do verde. Então vocês entendem que assim, a gente tem que analisar o que vai funcionar para vocês, pro estilo da sua loja, que a gente tem estilos de loja diferentes, né? E cada loja ela tem um formato de exposição diferente. Então, esse é um assunto que a gente vai falar lá no treinamento, porque ele é mais complexo e tem exemplos. Enfim, antes o Instagram me permitia carregar imagens aqui, agora ele não me permite mais. Ou ele permite? Ele permite, gente. Eu que tô dando bobeira aqui, ó. Vamos voltar com as lives em que eu consigo trazer exemplos para vocês. Então, a gente vai começar a entender isso, né? Qual que é o formato que a minha loja vai se adequar melhor? A minha loja é uma loja popular, é departamento, é boutique? Qual que é o mobiliário adequado para ela? Qual que é o espaçamento entre os cabides adequado para ela? Qual que é o estilo de exposição? É por tamanho, é por preço, é por cores, é por grade? Então, tudo isso, gente, a gente vai ver depois certinho no treinamento, porque é algo realmente mais complexo, mais profundo, né? Misturado que diga na mesma arara com tamanhos diferentes. Então,
Geralmente, em lojas multimarcas, a gente acaba deixando os tamanhos misturados. A única questão é que a gente coloca meio que na ordem. Se eu tiver duas peças iguais, a gente põe a menor na frente e a maior atrás. Ou, por exemplo, dentro de um bloco de tonalidade, de um azul, por exemplo, você coloca ali camisa verde, você vai colocar... Camisa verde não, camisa azul, enfim, você coloca na ordem de tamanho também, para não ficar tão confuso. Mas assim, se você vai separar a loja só por tamanho, se a sua loja tiver um ticket mais baixo, até vai funcionar. Mas se você quiser vender produto mais agregado, não vai. Principalmente se o seu cliente se sente constrangido de ter que ir para a arara do G. Ele vai olhar todas as outras araras igual. Ele não vai ficar focando só naquela. E isso não funciona só para roupa, tá, gente? Porque eu trabalhei em loja de calçados e era separado por numeração. Aí o cliente falava, na minha numeração é o 36. A gente falava, beleza, esse setor aqui é o 36. Ele passava do 34 ao 40. Todos os espaços da loja. Não tinha limites, porque aí ele chegava lá no 40 e falava, mas esse você não tem no 36? Quem trabalha em loja vive isso todo dia. O pior é quando nós somos esse cliente, né? Mas eu acho que quem trabalha no varejo já tá tão vacinado que a gente, quando é cliente, a gente não gosta de incomodar, né? A gente já chega e fala, não, tô só olhando, não precisa perder tempo comigo, não. A gente já fica assim, ó, contido. Eu sou a pessoa, né, pelo meu toque, que eu chego nas lojas organizando, gente. Meu Deus, chega a ser até feio. Ai, a peça tá caindo do cabide, eu vou lá e arrumo. Toque, né, amores? Hoje eu não separo por tamanho, na verdade nunca separei por tamanho. Então, gente, vai muito do estilo de você educar o teu cliente também, tá? Porque às vezes a gente vê assim, eu não vou separar o meu produto por grade porque o meu cliente não compra assim. Mas aí o teu cliente ele vai numa loja de departamento e compra tranquilamente. Então ele só não tá comprando assim na sua loja, porque o formato que você tá trabalhando é diferente e ele se acostumou assim. Você se acostumou assim porque pra ti é mais fácil, às vezes, direcionar o cliente pro tamanho dele ali na arara, né? Uma venda, fala um pouco mais fácil no sentido do atendimento ser mais fácil, né? Eu quero o produto tamanho G, tá aqui. Eu quero ver camiseta, tá aqui. Mas você não tá influenciando o teu consumidor a levar mais produto, né, a passar mais tempo dentro da loja, a olhar mais as araras. Então, tem que analisar também se você trabalha sozinho, se você tem uma equipe trabalhando contigo, se todo mundo vai encontrar o produto, se todo mundo vai guardar esse produto no lugar que estava antes na hora de devolver de um provador, por exemplo. Então, gente, a rotina do dia a dia ali do varejo, a gente tem que analisar vários pontos, né, para poder ajustar e definir realmente o formato de exposição. E lógico que durante essa transação que vocês vão ter de mudança de formato de exposição, vai ficar um pouco mais trabalhoso, né? Mas assim como tudo na vida, a gente tem que ter a constância para ir adaptando e melhorando e vendo os resultados, né? Às vezes assim, eu tô tendo mais trabalho para trabalhar nesse formato, mas tá vendendo mais, mas eu tô vendo que o cliente tá levando mais do que um produto por atendimento. Então, tudo isso a gente vai filtrando. Às vezes era por cor, às vezes por marca. Então, esse giro dá para vocês fazerem, gente. Não precisa ficar engessado. Você pode trabalhar uma semana mais por cor, na outra semana fazer o bloco ali das marcas, na outra semana você fazer um mix, né? Uma semana você faz, por exemplo, a coordenação de produto num degradê de cores, na outra semana você mescla as tonalidades, uma semana você faz com tons fortes, na outra você faz com tons claros, e assim você vai indo mesclando com o mesmo produto que você tem em loja, que esse é o pulo do gato dentro do VM. A gente conseguir apresentar de maneiras diferentes o mesmo produto, né? E aí vocês não ficam refém de comprar novidade. Vocês não precisam ter um estoque abarrotadíssimo de produto, né? Porque vocês conseguem ir criando propostas diferentes, seja ali no formato que você vai expor o teu produto, seja na combinação das cores, seja no layout dentro da loja, do posicionamento desse mobiliário que você vai criar diferente, né? Então tudo isso vai criando essa atmosfera de novidade para o teu consumidor. Gente, 1 hora de live. Meu Deus do céu. Acho que a gente vai encerrar por aqui, que eu já falei bastante. E qualquer coisa a gente continua a nossa conversa amanhã. Quem topa a live amanhã? Amanhã o mesmo horário? 20 horas fica bom pra vocês, gente? Acho que é melhor. Outro dia eu fiz 9 horas da noite, eu acho que fica muito tarde. E aí eu tô tentando não fazer tão cedo, antes eu fazia às 7, mas eu sei que às vezes vocês estão saindo da loja e aí não dá tempo de acompanhar. Então, acredito que às 20, 30, o que vocês me dizem? Fica melhor, né? Que dá tempo de vocês chegarem em casa, de vocês poderem acompanhar a live. Então, conforme o nosso combinado, eu vou deixar
Na sequência, depois eu vou compartilhar a live. Nos stories eu vou postar a arte de novo do curso com o link da lista de espera. E aí vocês conseguem entrar lá. Para quem não fez treinamento de VM, quem quer participar, até sexta-feira vai ter um desconto especial, tá? De 349 fica 299 para boleto, Pix e uma vez no cartão. 299, uma semana inteira de treinamento, mais o suporte no WhatsApp comigo, mais conteúdo, mais guia de aplicação de VM dentro de loja. Então, assim, quero falar nada. Eu fosse vocês, já mandava depois dessa live para quem vocês conhecem de lojista, já mandava meu perfil para aproveitar, que já tem um monte de conteúdo aqui e o treinamento é 1000 vezes melhor, tá, gente? Modéstia à parte, eu não limito conhecimento, vocês sabem disso, e vai ter muita coisa bacana lá. Além de eu poder dar um conhecimento um pouco mais direcionado para a loja de vocês, como eu fiz aqui na live hoje, né? De poder resolver algumas questões que vocês já têm hoje em loja. Então, é isso, tá? Então, amanhã eu faço a live. Não tem problema que você tem compromisso, as lives estão ficando salvas, tá? Tá ficando ali no perfil. E pra quem não sabe, eu também tenho um canal no YouTube e eu coloco as lives lá no YouTube. Então, clicando no link da bio, gente, tem o link do YouTube. Ou se não, aqui no feed mesmo, se vocês pesquisarem ali na sequência, vai ter já as lives salvas, tá? Eu não tô excluindo elas estão ficando muito boas, então eu tô deixando elas ali no feed para vocês também, tá bom? Então, gente, depois amanhã eu coloco uma caixinha, ou hoje ainda, para vocês responderem, caso vocês queiram algum tema específico para amanhã. Senão a gente entra de novo com as coordenações de produto, tá? Pra loja de moda. E é isso, gente. Obrigada por quem esteve aqui essa noite. Foi muito bom ter vocês de volta e até a próxima.